vamos continuar sobre o comentário sobre a história, né? Esse segundo comentário, onde a gente fala sobre a questão das guerras, das mortes, dos assassinatos, né, daquela época antiga. A gente aprendeu que os homens eram cruéis e bárbaros e que muitas vezes só conversa, uma florzinha não adiantava. Eles tinham que combater com a espada mesmo. E até eles tinham razão. Por quê? Imagine você, na sua tribo, lá com a sua esposa, sua filha, seus filhos, de repente vê um monte de bárbaro com espada na mão, mata todo mundo, estupra todo mundo, leva as suas riquezas, seus pertences. Então, teria que haver uma reação para essa situação. Teria que haver uma reação a esta situação. Então a crueldade pertencia à religião, como falamos, deuses cruéis como Moloque, Baal e outros exigiam sacrifícios humanos e muitas criancinhas eram sacrificadas a estes deuses. Existiam povos muito cruéis, como os vândalos ou vadalos, contemporâneos dos romanos, os mexicãs aqui na América Central, os mexicãs, né? Os astecas na América do Norte e várias outras tribos espalhadas pelo mundo inteiro. As tribos eram cruéis demais. E essas tribos matavam por brincadeira. Eles estavam com fome, de repente eles diziam: rapaz, vamos ali naquela outra tribo, bora. Fazer o quê? Rapaz, eu tô com uma fome danada, vamos lá, a gente mata, rouba o que eles têm, a gente come, eles lá tem mulher pra gente, a gente estupra e depois volta. Então, para uma situação como esta, era necessário haver uma reação enérgica. Por isso encontramos tantas mortes no tempo antigo, no tempo do Velho Testamento, porque o povo que habitava aquela região eram povos cruéis demais. Estes ambientes do passado eram ambientes diferentes do nosso. O povo pensava diferente, era algo diferente, meu amigo, né? Era algo diferente. Ou se você vê alguém batendo num cavalo, você liga para a polícia e denuncia, porque você fica com pena do cavalo. Mas o povo antigamente tinha esse costume, batiam, davam facadas, matavam o animal, maltratavam, e ninguém ligava. O povo pensava diferente. Veja que apenas há 50 anos atrás, a mulher que perdesse a sua virgindade, ela era jogada na casa das quengas, no cabaré. Hoje a maioria das mulheres perdem a sua virgindade muito cedo e não é jogada nada em cabaré, em canto nenhum. E quem tem a virgindade e mantém a sua virgindade é até criticada pelas demais. Então o pensamento das pessoas mudou completamente. Hoje as pessoas pensam diferente. O problema da história é isso. As pessoas querem interpretar a história com o pensamento que nós temos hoje. Veja a sua história. Quando você era criança, você pensava diferente. A realidade que você tinha na sua mente era uma outra realidade. Hoje você está adulto, então você tem uma realidade na mente diferente. Mesmo assim, a humanidade teve esse período de muita violência, de muitas guerras e de reações a estas guerras. Vamos lá, cada época é uma realidade. Geralmente observamos essas realidades passadas no nosso ponto de vista e não na realidade daquela época. Então a realidade daquela época era uma outra realidade. O pensamento do homem da época era um outro pensamento totalmente diferente. Então, meu irmão, aqui fulano a tribo de Israel guerreou, matou, porque foi necessário. Foi necessário. Se você estivesse na época, certamente você faria a mesma coisa. A mesma coisa, se não fizesse pior. Em uma época de brutos, e cruéis, às vezes Israel teve que agir energicamente, pois se assim não fosse, Israel estaria perdida, dominada, presa e morta. Então, em uma época de brutões, Israel teve que reagir
conforme a brutalidade da época, conforme a realidade da época. E Deus foi junto, porque Deus estava junto da política de Israel. Quando Deus disse que os inimigos de Israel seriam também inimigos dele, aqui abençoado seria abençoado, aqui amaldiçoado seria amaldiçoado. Então Deus começou a fazer parte da política de Israel, e muitas das vezes Israel teve a ajuda de Deus para vencer esses povos super, mega, ultra brutões, trogloditas da história. Você pensa que aqueles caras que Israel mataram, que Israel matou ou destruiu, eram generosozinhos, bonzinhos, bichinhos, nada. Tinham povos extremamente malvados, cruéis. Até os seus deuses eram cruéis. Eles pegavam criancinhas de 5 anos de idade e colocavam na mão desses deuses, para que esses deuses, a mão deles era uma fornalha, no caso de Moloque, uma fornalha na barriga, e eles colocavam essa criança na mão de Moloque para que essa criança assasse. Que coisa, né? Que coisa. Então vamos continuar nesse assunto? Vamos ver esse assunto em mais profundidade. A história e a